Agora emergem os chineses. Eu acho que vem um período aí pela frente onde o Brasil vai aparecer. Você falou muito bem dessa reconfiguração de cadeias produtivas e de como vai ter o nearshoring, no caso do México, e o friendly shoring, no caso da Índia. Só que vai ter o green shoring, vai ser o Brasil. O Brasil vai emergir como uma potência energética baseado justamente nesses 85% de energia limpa, água, sol e vento que nós temos, e nós vamos produzir a custo baixo a energia do futuro, que é justamente a amônia verde, hidrogênio verde, são essas formas mais eficientes e menos poluentes. Então, toda vez que uma ordem está começando a ser redefinida, alguns emergem e alguns afundam. O Brasil tem tudo para emergir. Tem tudo para emergir. Basta prosseguir no caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade existe com bases científicas. Ele existe com bases científicas. A China é mais um a provar que o comércio global ajudou a tirar da miséria 1,5 bilhão de chineses. 1,5 bilhão de chineses, com investimentos de fora e tudo isso. Agora eles estão enfrentando seus próprios desafios. A população está declinando, a Índia está subindo ainda, é um país jovem subindo, ela é uma democracia, ela vai ser um player decisivo para o futuro. Eu, durante o governo, o tempo inteiro conversei, fiquei muito próximo da Índia, porque eu acho que a Índia é um exemplo interessantíssimo para nós também, porque eles conseguiram avançar muito na dimensão digital e na dimensão educacional. Então, tanto em educação quanto em tecnologia digital, eles avançaram bastante. E eles são, de certa forma, a maior democracia do mundo. E com sucesso. Estão crescendo 4%, 5% ao ano. Não passaram só em população, estão passando também em crescimento agora a China. Agora, voltamos à sua observação sobre a renda per capita. A China pode até não crescer muito, mas ela pode melhorar o padrão de vida da população dela, como o Brasil. A população brasileira está praticamente se estabilizando. As nossas previsões eram que ela se estabilizaria, quando começou o governo, nossas previsões eram que ela ia chegar a uns 226 milhões, talvez 230 milhões e estabilizaria lá, mas esse último censo, o IBGE já registrou menos do que seria esperado. Esperado era 210, entre 210 e 214, uma coisa assim, e vieram 206. Então, a desaceleração que você apontou está acontecendo mesmo. O país cresce mais devagar, mas não quer dizer que a renda per capita tenha que crescer mais devagar. Só depende da gente. Se nós investirmos em saneamento, em educação, preservando o capital humano, se nós abrirmos a economia, se nós reduzirmos os impostos para que justamente o setor privado descentralizadamente possa criar emprego e renda, se nós fizermos isso, nós nos integrarmos às redes de comércio global, que os acordos internacionais estavam parados. Nós chegamos lá e acertamos o Mercosul e propusemos também a nossa entrada na OCDE. Para entrar na OCDE, nós tivemos que entrar nessa discussão de meio ambiente. Eles disseram, olha, se vocês não entrarem na discussão de meio ambiente, não tem conversa conosco. E nós saímos com o primeiro lugar na senha de acesso agora. O Brasil está no primeiro lugar de senha, porque dos 230 e poucos requisitos, o Brasil já tem 130 satisfeitos, mais 70 já encomendados, então nós estamos quase lá. E o que faltava era justamente o nosso posicionamento nessa questão ambiental, mudanças climáticas, preservação de recursos naturais. E nós mudamos o eixo. Nós falamos, olha, nós vamos ser protagonistas nisso. Nós vamos criar o Programa de Crescimento Verde, nós vamos estar na fronteira disso, e realmente o Brasil tem que ser o protagonista disso. E o que vai acontecer é que nós podemos ter o acesso. Então, se você reduz impostos, melhora o acesso à economia internacional, desenvolve esses investimentos com marcos regulatórios favoráveis justamente para essa transição energética. Temos as instituições, já temos a garantia de estabilidade monetária, que é decisivo para os investimentos. Ninguém quer investir num país que está com 100%, 200% de inflação. Nós não podemos ir nesse caminho. Esse é o caminho da miséria.
É o caminho que foi percorrido pela Venezuela, é o caminho que está sendo percorrido pela Argentina, que já foi uma das 5 maiores rendas per capita do mundo. E está descendo, há 100 anos, ela está descendo devagarzinho. O Brasil tem uma história de 120 anos, desde que esses dados começaram a ser coletados, de alta na renda per capita. O Brasil foi um dos países mais dinâmicos do mundo. Nós precisamos recuperar essa dinâmica de crescimento. Se não do crescimento absoluto, pelo menos, já que a população está estável e o Brasil não sofre a ameaça da superpopulação, da miséria em massa, já que não existe essa ameaça, basta investirmos em educação, em saneamento, em transição energética e nós vamos ter a nossa renda per capita subindo de novo o tempo inteiro. Bom, aproveitando esse ponto, antes uma pergunta para você, amor. Você investiria num país que paga 118% de juros ao ano? Acho que não. Não? Por que não? 118% ao ano. Ele pagaria para mim, sim. Isso. Sim. Mas se a inflação lá for 113%? Daí não. É Argentina. É Argentina. É Argentina. Eu prefiro investir aqui no Brasil, porque aí que tem perde dinheiro. 13 de juros e inflação que está em 4, entendeu? Não. Então, realmente, fica difícil a Argentina atrair capital internacional. E, poxa, eu converso com muitos CEOs de empresas aqui no podcast, em off, vários me falaram, estamos internacionalizando, a gente queria ir para a Argentina, mas se eu pego os meus dólares e mando para lá, eu não consigo tirar mais. Então não dá, falou, tá uma loucura, o cara acaba fugindo.